Obrigada. Então, gente, vamos lá, vamos começar o nosso terceiro dia da Jornada da Inovação. Muito ânimo aí, que a gente está conseguindo se reinventar. Primeiro dia falamos das ferramentas do atendimento online. Ontem nós falamos de alternativas para a gente poder criar aí técnicas complementares, usando o nosso pacote Office, PowerPoint, usando aplicativos, né? Então, para a gente tirar um pouco esse peso do como, né? Será que eu consigo me virar? Na aula de ontem a gente mostrou várias alternativas para a gente conseguir construir um pouco, né? Como vai ser essa intervenção, essa interação à distância. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que também me pediram, me demandaram bastante nas conversas aí, nos grupos e no privado, que é a questão, né, da resistência ao atendimento online, né, por parte do paciente, e eu complemento também que existe uma resistência por parte de nós psicólogos, né? Acho que é uma via de mão dupla, né? Acho que são os dois processos. Então, recapitulando, na parte inferior do Zoom tem uma barra que aparece e desaparece se você estiver no seu computador. Tem uma pastinha verde que chama Share, que é onde eu vou usar uma função de compartilhamento, tá bom? Vocês podem futuramente, quando vocês forem fazer grupos, rodas de conversa, olha que legal, vocês vão poder usar essa mesma função e também compartilhar algum arquivo que vocês queiram demonstrar, um PowerPoint, tá? Então, bora! Também tem na parte inferior um chat para quem está no computador, para poder escrever mensagens, se vocês quiserem durante o processo da aula, mandar mensagens também, a Denise vai me passando, a gente vai trocando. E para quem está com o celular, né, do lado no menu inferior tem um lugar escrito participantes. Você clicando em participantes aparece bate-papo. No bate-papo vai abrir também uma telinha para vocês poderem fazer a conversa por mensagem. Eu gosto de provocar isso em vocês, porque isso é o que vocês vão passar com os pacientes, com os clientes e com os grupos que, ó, se Deus quiser, vocês vão formar. Então, é já um treino. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa parte de como trabalhar com a resistência ao atendimento online, né? Seguindo a nossa semana de inovação. Hoje é nosso terceiro dia. Então, a gente já passou por essas duas aulas e amanhã nós vamos fazer uma última aula muito legal de práticas inovadoras na psicologia, que eu vou sair um pouquinho do atendimento online e vou ampliar para vocês conhecerem como tem muitas outras coisas legais que a gente pode fazer com as tecnologias, não só digitais. Então, amanhã a aula vai ser bem legal também. Primeira coisa, meninas, a gente tem que pensar um pouquinho, vou convidar vocês para a gente pensar um pouquinho qual é o contexto atual. Então, a gente está falando o que está acontecendo no mundo. Então, vamos fazer um paralelo? Qual que é o nosso paralelo? Do lado esquerdo, a gente tem uma visão anterior, né? O que acontecia? Vamos concentrar nessa primeira coluna. A academia era presencial. O lazer era presencial, as compras, pagamento no banco, ainda mais idoso que adora ir até o banco, né? Se vocês que têm paciente idoso ou idoso na família, né? Tem essa característica. Também consultas médicas que eram presenciais, escolas, universidades, né? Trabalho presencial, né? Nas empresas, transporte também. E aí, isso vai mudando e o nosso próprio atendimento também presencial. Isso vai mudando um pouco, está mudando um pouco agora, quando a gente fala do nosso atual. O que aconteceu? Né? Vamos lembrar que a gente agora, academia, quem está fazendo treino em casa, né? Ou da própria academia do condomínio, que é a minoria, né? Ou até mesmo dentro de casa, usando aplicativos, né? Usando vídeos, né? Para poder se movimentar. Né? O lazer também, ele veio muito para dentro do ambiente, tudo está se restringindo a esse novo mundo que deixou de ser o mundo e virou a nossa casa, né? O nosso lar. As compras passaram com muita facilidade para o e-commerce, né? Ou por telefone.
As pessoas estão comprando muito por internet. O que antes era um receio, era um medo, né? Se vocês forem pensar, agora se tornou uma realidade. E a gente também tem a questão das consultas, né? Então, grandes hospitais aí já estão utilizando, e grandes clínicas, ferramentas de telesaúde. Eu chamo de telesaúde porque, não, além do atendimento online, existem softwares que podem identificar outras questões durante o atendimento, né? O Einstein, por exemplo, tem um software que, dependendo de como é configurado, ele também pode ver a questão da temperatura, da feição, né? A questão da voz. Então, tem algumas questões além do vídeo que eles usam. E aí também a gente tem os bots. Bots são chatbots, são aqueles robôs que conversam com a gente por mensagem, né? Que a inteligência artificial está ali por trás. Até as coletas de exames estão sendo feitas nas próprias casas, então nas escolas está tudo mudando, né? Todo mundo está migrando para os cursos online, as escolas estão passando outras formas de fazer exercício, né? A minha filha, por exemplo, está trabalhando no portal da escola, né? Então eles estão trocando exercícios, né? Para mandar atividades para os professores, tem aulas online para as crianças, né? O trabalho ficou um home office, sim, presencial. O transporte presencial individual, né, deixou de existir, e aí a gente tem usado muito mais o delivery, né, sem necessidade de deslocamento. E a nossa psicologia, né, não podia ser diferente, passou aí para o atendimento online. Por que eu estou fazendo isso? Vocês podem falar assim, mas isso a gente já sabia. Mas é importante a gente olhar para esse quadro, contextualizar, porque quando a gente for interagir com o nosso paciente, a gente tem que ter essa visão e conversar um pouco com ele sobre essa mudança como um todo, né? Que é diferente da gente ter tido uma mudança isolada. Eu mudei o atendimento para online, né? Então, agora, fazendo uma reflexão sobre este primeiro cenário, né? Que aqui a gente mudou. No cenário anterior, os psicólogos online, a maioria era presencial, né? Online não, os psicólogos presenciais eram a grande maioria. O psicólogo online era a minoria. E tem aí um modelo, né, de psicólogos que é híbrido, que atendem parte presencial e parte online, né? Então esse era o nosso cenário até então. Grande maioria presencial, pouquinho assim online. Eu tenho colegas que atendem 100% online já há um ano ou mais, já atendem só online, optaram por esse modelo. E tem gente que atende os dois, parte no consultório e parte online. E isso mudou para o que é o atual? Não tem mais ninguém atendendo presencial, né? Hoje a gente distribuiu aí na rede, a gente viu que o CFP colocou, né, através aí de um comunicado forte, que realmente não é mais para fazer nenhum atendimento presencial, né? Então, todo mundo se viu aqui, né, obrigada a pular para o online sem opção. Então, teve uma migração, está tendo uma migração, né, grande nesse sentido, né? E a questão de quem já trabalhava com presencial e online foi aumentando um pouco, mas a nossa grande concentração está aqui no meio. Por quê? Porque agora todo mundo trabalha online, né? Por que é importante a gente pensar nisso? Porque a gente às vezes fala assim, nossa, ou eu não vou atender, né? O meu presencial deixou de existir, né? Ou eu vou atender junto com todo mundo. E é importante que vocês saibam que todo mundo está no mesmo barco, porque a gente já parte da premissa que a gente tem um apoio do grupo, no sentido de troca e no sentido da gente poder dividir as nossas dúvidas e as nossas angústias. A gente não está sozinho. E o que é legal de saber, gente, já tem uma galera que atende online há muito tempo. Então, isso é possível. E atende online em todas as demandas, a grande maioria das demandas, inclusive infantil. Né? Às vezes tem algumas pessoas que se equivocam, acham que o infantil não é aprovado pelo CFP, não era aprovado. O infantil é aprovado, sim, pelo CFP. Na última live que a presidente do CFP fez, ela comentou sobre isso, a necessidade que a gente tem de construir uma nova forma de atendimento online infantil com os pais e com as famílias, né? Então a gente está num processo de construção, sim, mas é possível, né?
Então, assim, isso tudo para a gente começar a exercitar o nosso mindset, começar a massagear aí a nosso padrão de pensamentos, né? E entender da onde a gente veio e para onde a gente está indo. Outra coisa que eu queria falar aqui antes da gente migrar, a inovação, né? Eu trabalho com inovação, ela acontece de formas gradativas, geralmente, né? Ela tem uma curva, né? No nosso caso, essa curva ela foi mais abrupta, foi mais rápida pela demanda de todo mundo. Os nossos pacientes estão se adaptando a esse processo, né? Então, todo processo que requer um início de tecnologia, né? Uma integração com o novo, seja inovação ou tecnologia, ele tem uma curva. Então, a boa notícia é que a gente está subindo essa curva. Então, nós psicólogos e eles, pacientes, estão entrando nesse processo, né? Então, tem um processo gradativo, até uma hora que essa curva atinge um pico e ela estabiliza. E aí isso torna-se uma prática normal para todo mundo. Então, a gente está num processo de transição, né? Os estudiosos que trabalham com tecnologia entendem que sempre há esse processo. Mas depois existe uma conversão. E aí isso torna-se uma atividade natural na sociedade, né? Quando a gente traz uma inovação. E o atendimento online ele é uma inovação para a grande maioria, né? Tudo bem até aqui? Muito bom. Aí, agora vamos pensar no segundo aspecto, tá? Qual que é o perfil do seu paciente? Antes de falar do paciente, eu vou voltar um minuto nesse slide, porque eu tenho mais uma coisa importante para falar com vocês. Pensem qual é o perfil de vocês. Porque a questão da resistência ou da dificuldade, ela é uma questão de mão dupla, tem os dois lados, né? Então, entendam como vocês estão se sentindo no fazer clínico de vocês, como psicólogos, nesse momento de transição do presencial. Né? Perguntem-se, questionem-se como eu estou me organizando, como eu estou reagindo a tudo isso. Né? Eu tenho resistência também, mas, por exemplo, o fato de vocês estarem aqui já é um passo enorme, porque significa que vocês já ultrapassaram a questão da resistência e estão indo para a questão de apreensão, né? De um novo conteúdo, uma nova forma de fazer. Então, por mais difícil que seja para alguns, né? Entendeu-se que é uma necessidade. Mas observe-se, porque às vezes também a gente se bloqueia, a gente se autolimita nesse processo, tá? Então, vamos olhar também para o nosso perfil de psicólogo, né? Eu sou um psicólogo presencial, eu sou um psicólogo extremamente afetuoso, né? Afetivo. A gente tem, sim, aquele psicólogo do holding, né? Aquele psicólogo que está sempre junto. Então, a gente também vai precisar exercitar um pouco dessa transição. Do ponto de vista do paciente, o que acontece? A gente vai começar a fazer algumas perguntas para poder nos ajudar no processo de tirar essa resistência dos dois lados, de argumentar, de negociar, de pensar junto, né? Então a gente precisa pensar no perfil do nosso paciente. Os pacientes nem todos são iguais, tá, meninas e meninos? Nem todos são iguais. A gente tem que pensá-los, sim, na sua subjetividade, né? A gente, psicólogo, sabe muito bem fazer isso, né? Dentro desse contexto, a gente tem que se perguntar: esse é um paciente que eu já tenho, que já está comigo há um bom tempo? Né? Ele já é existente há um tempo? Né? Aqueles pacientes que já estão há meses ou até há mais de um ano com a gente? Ou ele é um paciente novo, né? Que eu atendo há pouco tempo, que entrou nesse último mês, que acabou de chegar. Ou ainda, vocês vão ter pacientes que virão diretamente pelo online. Em breve, né, a gente está falando muito de transição, mas em breve será uma realidade vocês receberem pacientes que serão 100% virtuais, que vocês não tiveram um contato presencial. Tudo isso para a gente pensar um pouquinho no vínculo terapêutico, né? Então, quando você já está com o paciente há muito tempo, o paciente vai se sentir mais à vontade de continuar com você no online, na maioria das vezes, ou ele vai ter uma resistência pelo vínculo muito forte que ele tem no presencial. Então, observem um pouco qual que é o comportamento que vocês estão identificando no paciente de vocês, né?
Se ele é uma pessoa que está muito tempo com vocês, gente, eu acho que tranquilo, eu acho que vocês têm que investir na continuidade, né? Se é um paciente novo que vocês atendem há pouco tempo, pode ser que ele ainda tenha uma questão de vínculo que vocês vão ter que trabalhar melhor no processo de comunicação, de interação, ligar, conversar inicialmente, né? Ter uma troca da voz, até propor uma videochamada, não para uma sessão terapêutica, mas para uma comunicação inicial via WhatsApp, se vocês acharem que isso vai gerar uma proximidade, né? O WhatsApp não é a ferramenta indicada para psicoterapia, né? Então a gente tem batido bastante nessa tecla, por isso que a gente está falando do Zoom, porque o WhatsApp é uma ferramenta muito suscetível à quebra do sigilo da segurança de informações, né? Vocês todos que têm celular sabem que é comum a gente já ter ouvido falar algum caso na família ou de amigos de contas que foram clonadas, né? E que foram invadidas e que se passaram pela pessoa, né? Inclusive tem até programas espiões que fazem isso. Eu já tive paciente minha que falou que já clonou o WhatsApp do marido. Então, assim, é muito sensível trabalhar a terapia no WhatsApp. Eu recomendo como um primeiro contato para um acolhimento e para uma transição para o Zoom, combinado? E os pacientes que viram online serão muito mais tranquilos, porque eles já estão buscando vocês no meio digital. Eles já sabem que a proposta de vocês é esta e ok, né? Outra coisa que a gente tem que considerar é a idade. Então, assim, se for criança, a gente vai ter um tipo de abordagem, um tipo de comportamento ali para ser trabalhado, que vai envolver obrigatoriamente os pais. Então, assim, quando tiver uma resistência, não vai dar porque é criança, porque é difícil. Antes da gente dizer que não dá, coloquem-se no processo, né? Quando a gente passa por um processo de inovação, a gente fala muito disso. A gente fala da questão da gente poder experimentar, né? Errar em alguns pontos e ajustar. Então, a gente vai ter que fazer isso, porque vocês estão construindo esse modelo. Cada criança tem um tipo de demanda e vai funcionar de um jeito. Mas esse processo de atendimento, o que acontece? Muitos psicólogos eu converso e pensam no atendimento transcrevendo exatamente o que tinha no presencial para o online. A criança sozinha, dentro de uma sala. Então, assim, junto com ele, né? Talvez, dependendo da idade da criança e do tipo de demanda que ela tenha, não vai ser possível. Talvez tenha que ter uma terceira pessoa para ajudar. Então, assim, eu conversei isso ontem também, busquem um pouco do apoio dos pais, sim, né? Para uma primeira conversa, quem atende infantil. Tentem entender a rotina da casa, o local mais adequado da casa, o horário mais adequado. Coloquem-se no processo, não se preocupem, as crianças são nativas digitais. Todo mundo que falou para mim que tinha dificuldade, depois que começou a atender criança, né, conseguiu fazer isso fluir naturalmente. Então, busquem essa alternativa, quem atende criança, né? Deem-se oportunidade, não precisa ser uma sessão formal a primeira, faça uma sessão de configuração, de ajuste, né? Adolescente é muito tranquilo, adolescente é muito fluido, eles ficam horas e horas no celular, no mundo virtual, então para eles não é um problema, né? Então existe pouquíssima resistência por parte da geração. Os adultos, tem alguns adultos que têm mais resistência, eu vou conversar um pouquinho com vocês. E os idosos, que alguma colega acabou de comentar, que está muito vinculado também à questão de pedir apoio, né? Então, assim, se o idoso... Explorem um pouco, gente, é a hora de entender um pouquinho como é que vai se dar esse processo. Então, o idoso, se ele mora sozinho, é um nível de dificuldade. Se é um idoso que mora sozinho, mas já mexe no WhatsApp, já se vira, faz uma videochamada, é outro nível de dificuldade. Se é um idoso que já fica com a família, é muito mais tranquilo, gente, porque a gente pode pedir e deve pedir ajuda para um filho, para um neto, só para a configuração inicial, só para uma primeira sessão. A gente não precisa imaginar só a pessoa nesse primeiro processo. A gente pode imaginar outras pessoas dando suporte para a gente poder construir junto com eles o setting terapêutico virtual. Entendem? Então são coisas que a gente já vai com a resistência, não vai dar.
calma, vamos entender se realmente não vai dar ou se tem alternativas. Então, a idade, ela também é um fator que vai afetar um pouco nesse processo de conversação, comunicação com a continuidade da terapia. A demanda em si, né? Se perguntem, né, de verdade, se é possível realmente o atendimento online, né? E se requer recursos, desculpa, que é recursos adicionais, né? Se requer outras coisas, principalmente criança, é normal você pedir para os pais, precisam montar isso junto, a gente falou na aula de ontem, pedir recursos adicionais, uma mesa, papel, canetinha, lápis de cor, massinha, tinta, alguma coisa na impressora que vai ser pré-impresso antes, que vai ser material de trabalho na sessão. Então, vocês vão poder organizar um pouco disso gradativamente. Na primeira sessão, conversem com a criança, sintam. E se não é possível atender, a gente também tem que levar isso em consideração, né? Se é uma demanda de urgência, de emergência, se é um transtorno de alta complexidade, né? A própria resolução do CFP, ela passa que alguns casos não são permitidos o atendimento online, né? Então, a gente também tem que ter um pouco dessa orientação para tomar a decisão de atender. A grande maioria a gente consegue, tá? Mas eventualmente vocês podem ter algum paciente em especial que tem essa questão e que aí não dá para vocês fazerem a intervenção virtual. Isto posto, então a gente falou de 3 coisas, né? Vamos pensar no vínculo, na idade e no tipo da demanda, que é o perfil, quem é o nosso paciente, né? Para a gente saber como a gente vai dar continuidade a isso. E aqui eu vou falar com vocês sobre algumas objeções que eu tenho recebido ou de pacientes ou de psicólogos, né? Então, primeiro, gente, vamos lembrar que alguns de nós, quando começou essa questão do corona e da crise, a gente já suspendeu o atendimento, né? Vamos tomar cuidado com isso, porque eu acho que a gente tem que, antes de dizer não dá, a gente tem que ir lá e buscar alternativa, né? Se não der, eu sei que algumas de vocês já tentaram, teve gente que comentou hoje de manhã que tentou atendimento infantil, né? Teve outros que disseram que foram bem-sucedidos, que conseguiram fazer, então... Mas é uma coisa que eles falam muito pra gente, não sei se vocês têm ouvido, se vocês concordam, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que o atendimento online. E aí, uma coisa que a gente tem que dividir com eles, de fato, não vai ser a mesma coisa que o atendimento presencial, o atendimento online, porque o mundo mudou. Então, se a gente voltar lá no começo daquele primeiro slide, a provocação que eu deixo para vocês é nesse sentido. O mundo mudou, né? Nas últimas 2 semanas a gente vivia de um jeito e agora a gente está vivendo de outro. Então, você paciente, claro, né, gente, numa adaptação de comunicação aí, né? Você, paciente, também está vivendo esse novo na terapia, porque você está vivendo esse novo para você fazer suas compras de mercado, você está vivendo esse novo para pagar suas contas, você está vivendo esse novo para se comunicar com a sua família. Então, assim, de fato, o mundo mudou. E a gente vai junto entender como a gente se comunicar aqui também. Mas, super importante, nós dois continuamos os mesmos. Eu aqui do meu lado como sua psicóloga, sua terapeuta, e você aí como meu paciente, meu cliente. Então, nós dois continuamos os mesmos. O meio está mudando, né? Então, quando as pessoas falam que não é a mesma coisa, de fato, não é a mesma coisa, porque a gente está mudando o meio. Entretanto, eu e você somos os mesmos e a gente pode prosseguir nesse processo da terapia, né? E colocar que vai ser uma nova forma de relacionamento em qualquer contexto. Isso é importante, né? Porque a gente está falando, meninas e meninos, que a gente está estabelecendo um novo tipo de relacionamento virtual, digital, né? E esse relacionamento não é só dentro da psicoterapia. Não é maluco isso? Esse relacionamento está acontecendo para tudo com a gente. A gente está se relacionando com as pessoas em todos os níveis da nossa vida, seja família, amigos, estudo, trabalho, virtualmente. Então, é legal a gente compartilhar isso também, porque isso faz parte de uma verdade geral, né?
E também reforçar a importância da continuidade do tratamento, né? Alguns me falaram que teve pacientes que pediram para ter continuidade com as crianças que já estavam num grau de evolução, as crianças que trabalham muito a questão de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, né? O quanto seria importante essa continuidade para a criança não estacionar, ou até o adulto estar numa questão importante no meio de um processo terapêutico. Então, reforcem também a importância da continuidade do tratamento, né? Então, essa é uma das objeções que eu tenho ouvido. Eu vou listar algumas, depois eu vou abrir para vocês colocarem outras e a gente construir juntos aí como lidar com esse processo, tá bom? Até aqui, essa vocês já ouviram? Faz sentido? Escrevam para mim aí no chat, depois se vocês quiserem comentar, a gente vai falando. Outra coisa que eu tenho ouvido, não sei mexer com a tecnologia, né? Seja por parte do paciente ou do psicólogo. Não sei mexer. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar para vocês, para eles, para todo mundo, né? Eu que sou aí desse mundo digital, né? De tecnologia, a gente já mexe com a tecnologia diariamente. Diariamente. Então, vamos quebrar esse paradigma, esse bloqueio de que a gente não é tecnológico, que a gente não sabe mexer, porque todos nós, em algum nível, já interagimos com as tecnologias. Então, seja nas mídias sociais, né? Quantos de nós já não interagem com mídia social, os nossos pacientes também? Seja na utilização da internet, né? Numa Netflix, num entretenimento, numa compra, num pagamento, num curso online, num site, tudo aquilo que a gente falou. Será que a gente não sabe mexer com a tecnologia? Vocês já pararam para pensar isso? Será que a gente não sabe ou a gente colocou essa crença aí limitante, como dizem alguns aí da abordagem cognitiva, né? A gente colocou esse processo aí que nos bloqueou. Porque assim, a gente talvez não saiba mexer com esta tecnologia porque não precisei usá-la. Mas eu sou uma pessoa já tecnológica. Eu sou um ser humano na sua grande maioria, né? Com exceção de alguns idosos, as crianças são super tecnológicas, os adolescentes, os adultos, né? E nós também somos tecnológicos em outras áreas da vida. Então, assim, vamos entender que não é esse bicho de sete cabeças nem para um lado nem para o outro, porque a gente já mexe com isso. Combinado? E vamos segurar a mão do nosso cliente, do nosso paciente, e vamos dizer, ó, vamos aprender juntos. Eu te ajudo. Às vezes a pessoa acha, eu percebo que tem muito medo, há muito medo de se expor e de errar e de não saber, né? E aí o que acontece? Os pacientes, eles acham que eles têm que entrar na sessão inicial falando com a gente e a gente acha que tem que entrar com eles. Gente, vamos respirar, tá tudo bem. Nós vamos passar por um processo de configuração inicial. Toda tecnologia nova passa por um processo de configuração inicial. Assim como vocês passaram comigo em algum momento, alguns de vocês foi a primeira vez que entrou no Zoom, eu passei um link, vocês entraram, procuraram entender, alguns baixaram aplicativo, outros se cadastraram, outros assistiram a aula. E é um processo de aprendizagem, como tantos outros que a gente passa. Então, assim, tranquilizem os pacientes. Olha, a primeira vez nós vamos reservar um tempo da sessão, nós vamos começar 10 minutos antes. Façam um combinado com ele para fazer a configuração inicial, tá bom? Isso vai dar tranquilidade para você e para ele, senão ele vai se sentir na obrigação de já começar funcionando, falando, e vocês também. Né? E não é verdade, vocês podem reservar um momento fora da sessão para fazer isso com ele. Tamo junto, né? É o tamo junto. E vamos treinar a cada uso, né? É uma curva de aprendizado por repetição, né? Cada um de vocês que estão aqui comigo essa semana estão entrando, saindo, habilitando, desabilitando, escrevendo. Está cada vez melhor que no dia anterior, não vai ser diferente o processo deles. Vamos pedir ajuda, né, de alguém da família deles também. Não há problemas, nós não estamos falando de sigilo da sessão, de conteúdos terapêuticos, nós estamos falando de um auxílio para começar a viabilizar a tecnologia para a gente poder se comunicar. Então, assim, tudo bem, perguntem, tem alguém na casa que pode ajudar? Às vezes é um adulto, não é um idoso, mas tem dificuldade, pede para um filho, né? Às vezes é uma criança, pede para o pai, para a mãe, enfim. A gente pode pedir ajuda, é o momento da gente pedir ajuda, né?
inclusive entre vocês, né? Eu me coloquei aqui à disposição porque eu acho que assim, a gente que sabe um pouquinho mais, a gente troca com o outro e o outro vai multiplicando. Eu sei que vocês já estão sendo multiplicadores dessa mensagem, dessa prática, né? Hoje eu fiz com a Cris mais cedo, né? Uma aula do Zoom, a Cris já foi, olha, liga ali, desliga aqui, faz aquilo outro, né? Que legal, entendeu? Eu acho que é isso. A gente também dá conforto uns para os outros, né? Então, essa questão de mexer com a tecnologia, gente, é uma questão que a gente supera. A gente tem que ser persistente. Lembra do perfil do inovador que eu passei ontem? O inovador tem que ser persistente, sim. Não tem que ter medo de errar, né? Tem que arriscar e vamos que vamos, porque a gente vai colocar em ação. Tudo que é inovação requer uma ação. Se a gente tiver aqui, mas não colocar na prática, a gente não vai estar obtendo os resultados. Combinado? Antes... Posso fazer alguns comentários por aqui sobre as objeções que você tá? Pode. Vamos lá. O que a galera está comentando aqui no chat? A Alessandra colocou que ela Só põe um pouquinho mais alto o seu microfone, por favor. A Alessandra comentou que ela atendeu hoje e agradeceu muito por não parar o atendimento. Então, ela atendeu uma pessoa. Que joia. Que boa notícia. A Luana colocou que já ouviu aí que não é a mesma coisa, aquela primeira objeção, né? Que ela conhece pessoas que não confiam no atendimento online. O Edson colocou que é uma mudança de mentalidade, mudar as crenças limitantes. Foram esses aí, ideias, comentários. Isso mesmo. Muito bem, gente. É bem por aí mesmo. É um processo aí que a gente está passando junto. E que bom que alguns de vocês já estão atendendo, já estão conseguindo aí crescer o seu repertório, porque vai acontecer isso, né? E conversem com os amigos que já atendem há muito tempo. Tem gente que eu estou falando para as pessoas não mudaram. Quem já atende há muito tempo continuou a vida, tá tudo bem. Uma outra coisa que eu queria lembrar vocês é a nossa postura, né? Eu não sei se eu vou falar mais para frente, não. Que a questão é da gente entender um pouquinho o quanto a gente está trabalhando isso como uma continuidade ou como uma ruptura, né? Então, a gente tem que entender também que a gente está num processo de transição. A Cris falou uma coisa muito legal hoje cedo, né, que é a questão da temporalidade. Como a gente está colocando isso para os pacientes? A gente está querendo dizer o seguinte, olha, não atendo mais, suspendo, ou, olha, atendo, mas, de certa forma, eu estou numa transição, é um período que a gente vai entender junto, não vai ser para sempre. Eu entendo que você gosta do presencial, eu também, mas é um processo que a gente vai ter aí um período, depois a gente volta. Então, como é que eu estou colocando isso como psicólogo? Tem psicólogo que naturalmente falou, gente, a partir da próxima semana, prosseguimos os atendimentos online. Comunicou, né? Não colocou tanta preocupação em torno disso, né? A maioria dos pacientes deu ok, um ou outro que não deu, aí foi para uma conversa. Agora, a gente tem geralmente uma postura que já é uma postura mais de suspensão. Aí pode ser que isso não flua com naturalidade. Então, vamos também observar um pouquinho isso. Só um minutinho aqui. Bom, a outra coisa é a questão do não sei se vou conseguir pagar, né? Isso também é uma questão importante. Essa questão tem um peso importante para todas as pessoas. A gente está passando por um processo agora angustiante em todos os sentidos, né? E inclusive de continuidade de trabalho financeira. Então a gente entende. Mas ao mesmo tempo, vamos primeiro entender como você trabalha esse processo de cobrança, né? Alguns de vocês trabalham com pacotes. Quem trabalha com convênio realmente está com uma questão a ser definida, porque o CFP tem entrado aí com todos os ofícios pedindo aí a cobertura dos convênios para ter essa cobertura do atendimento online, que já deveria ser uma coisa corriqueira, né? Mas ainda não é. E enquanto isso não acontece, as pessoas estão aflitas, continuam atendendo, não continuam, né? Uma decisão que você tem que tomar. Ainda não está certo que haverá uma cobertura. E aí você vai ter que negociar junto com o seu paciente e buscar alguns caminhos, né?
Tem gente que trabalha com pacote ou com mês fechado, eu acho que fica mais fácil você entender a continuidade desse processo, né? Ou porque as sessões já foram acertadas, então é mais um argumento, né? Para a gente entender e dar continuidade. Vamos continuar esse mês, vamos terminar o mês, vamos entender como isso vai funcionar e a gente pensa junto no próximo mês, né? Se houver uma resistência ainda, fazer uma sessão de encerramento. Não é presencial a sessão, é do presencial, né? Que é você propor, olha, paciente, eu entendo que você está inseguro, que não sabe se vai conseguir ter a continuidade. Entretanto, vamos fazer um encerramento, porque a gente fez a última sessão e a gente não fez um fechamento de todas as questões aí, para você ficar bem, para você ficar confortável, para você tentar seguir esse período. Então, proponham uma única sessão, que seja no ambiente online, né, com essa preocupação do encerramento do presencial, né, como se fosse um fechamento de ciclo aí. Pode acontecer nessa sessão da pessoa passar pela experiência e entender que ela é mais viável do que ela esperava. Porque muitas vezes, gente, basta ela ter a primeiro contato. Ela conseguiu usar uma vez a tecnologia, conversou com você, sentiu bem, né? Sentiu o conforto que precisa do processo terapêutico, né? O apoio, ela vai dar continuidade. Então, às vezes, a gente precisa criar processos também para a gente abrir a porta a primeira vez, né? Vocês podem negociar, diminuir a frequência, né? Uma coisa que... Porque a gente está num processo de adaptação. Então, assim, uma coisa que eu recomendo é olhem o que vocês já trabalham no dia a dia de vocês, mas também cogitem a possibilidade de adaptar algumas coisas para continuidade, né? Então, às vezes a gente fala semanal, tem que ser semanal, mas será que se eu mudar uma frequência para quinzenal, né? Se eu colocar um encontro mensal com um tempo um pouco maior, o que eu posso, junto com o paciente, buscar, né? O meio termo. A gente não tem recomendado ainda abrir mão de valor de sessão. Eu sei que tem alguns psicólogos que estão fazendo sessões gratuitas, né? Isso é muito importante, a gente ser solidário, mas ao mesmo tempo, se você já tem um processo estabelecido com seus pacientes, né? Tenha cuidado para não quebrar esse protocolo com eles, né? Os novos, você pode até pensar em novas formas. Os que estão por aí, se vocês conseguirem já em andamento manter, porque a gente fica achando que a gente tem que fazer alguma coisa por ser online. Não precisa mudar o valor da sua sessão, né? Até porque essa situação foi uma situação imposta, uma situação mandatória, né? Não foi uma situação opcional. A gente que paga escola não vai deixar de pagar a escola porque os filhos não estão indo. A gente que paga transporte escolar não vai deixar de pagar a perua ou transporte escolar porque eles não estão indo. Então, são questões que a gente tem que ficar bem à vontade para dar continuidade, né? E uma outra opção que também pode ser possível é a gente formar grupos, né? Então, se em algum momento vocês têm demandas de pacientes que são parecidas, né? Por exemplo, sejam demandas de pais e vários pais querem conversar sobre alguma questão, alguma dor, mas não podem pagar o valor de uma sessão individual, né? Imagina que sua sessão é R$150 por mês, por sessão. R$600 por mês para eles é muito pesado, mas se você fizer grupos, né, de discussão e de apoio, né, onde cada um pague R$150 e não 600, né, e tiver 10 pessoas, né, façam uma conta para entender, né, ou a metade, R$300, façam uma conta para entender como viabilizar esse processo em grupo, porque é uma coisa que agora a sociedade vai precisar, é um papel social importante, e também a gente continua viabilizando o atendimento, ou cria novas oportunidades de atendimento, né? Eu não coloquei aqui, lembra de a gente colocar a questão do pagamento remoto também, a gente pode fazer o recebimento, continuar a fazer o recebimento via cartão de crédito, normalmente para quem trabalha com cartão. Existem plataformas e softwares que é só a gente passar o cartão virtualmente. Então, quem tem maquininha moderninha, né? Todas essas maquininhas de cartão de crédito, elas têm um ambiente virtual que o cliente pode pagar. Então, ele pode continuar pagando no cartão de crédito se ele precisar. Vocês podem combinar a transferência, vocês podem gerar boleto. Então, tem várias formas de dar continuidade a esse recebimento e combinado com ele também.
Tem algum comentário dessa parte do... E naturalmente, gente, vai ter gente que realmente está numa questão bastante sensível, né? Que realmente está incerto. E aí vocês vão ter que entender se vocês querem se colocar à disposição numa última sessão, né? Com cobrança ou não, né? Para abrir essa possibilidade, porque pode acontecer de você falar, olha, então vamos fazer uma sessão rápida de encerramento e pode ser que neste momento de partilha surja aí uma continuidade da demanda. Mas aí são coisas que vocês vão ter que ter pela percepção dos pacientes. Lembrando que tem muito paciente que trabalha em empresa, que é CLT, que é registrado e que, portanto, tem condições, né, de dar continuidade aos pagamentos normalmente. Então, a gente também tem que entender um pouquinho o perfil do paciente, né? Quem é esse paciente? Ele é um empreendedor, ele é um paciente de convênio, ele é um paciente particular, né? A gente mesmo aqui está dando continuidade às terapias, né? Porque as pessoas continuam recebendo normalmente e precisam muito disso nesse momento. Ok? Denise, tem alguma questão sobre esse segundo item? Tem sim. Por favor. Tá me ouvindo bem, Déia? Tô. Algumas pessoas comentaram aqui. A Dilceia. Tem alguns pacientes que têm dúvida da qualidade do atendimento e outros que sentem falta do ritual, de sair de casa para poder ir até o consultório. É verdade, Dilcé, com certeza, porque tem muito a ver com o autocuidado, né? Sabe aquele tempo pra gente, né? Então, eles se sentem assim mesmo, né? A questão do presencial. Mas aí, na aula de ontem, eu estava falando um pouquinho sobre isso, sobre a construção do setting terapêutico. A gente consegue, nesse processo, nesse caminhar junto, né? Fazer com que, aos poucos, ele vá sentindo um vínculo com o setting terapêutico virtual e conosco à distância. Então, é um trabalho de construção mesmo, né? Não tem muito. Ela fez dois comentários. Esse, qual que é o outro dele? Deixa eu voltar aqui. Tem dúvida da qualidade do atendimento? Qualidade. Então, é verdade. As pessoas acham que aquela primeira questão lá não é a mesma coisa, né? Para ela tirar essa dúvida, só tem um jeito, ela passando pelo processo. Então, convidem o paciente de vocês para conversar com vocês no virtual, né? E se ele não quiser mesmo, se não tiver, não cobrem uma primeira sessão, não façam uma sessão inteira, estabeleçam uma conversa rápida, mas usem a ferramenta, deem a oportunidade dele entender o que é esse contato virtual com vocês. Porque quando a gente experimenta, a gente vai aí quebrando uma série de objeções que não fazem sentido, né? Porque a qualidade, ela continua existindo, né? O nosso manejo terapêutico continua existindo, a nossa análise e tudo mais, né? A condução, a intervenção, né? Muito bem. Tem mais contribuições aqui. Hum. A Fátima falou que ela flexibiliza aí os pagamentos, né? Em geral, ela sugere um pacote a partir do segundo atendimento e ela oferece alguma vantagem aí. Pagando 5 sessões, por exemplo, ele pode parcelar em 2 vezes no cartão e ele ainda vai ganhar uma sessão, então tem mais um benefício. Legal, bom, Fátima, acho que é o momento mesmo da gente estar aberto à negociação e entender como funciona cada paciente. Antes de ceder, a gente entender primeiro, né, verdadeiramente. Às vezes pode ser que ele nem levante como uma objeção, como um problema e prossiga normalmente com o pagamento. E outros sim, que se o paciente levantar essa preocupação, aí a gente busca alternativas. Legal, viu, Fátima? Obrigada pela contribuição. Eu acho que a gente vai entrar numa fase, sim, de buscar o equilíbrio, meio termo das coisas. O que a gente não pode, meninas, é achar que a gente tem que atender gratuito ou social todas as pessoas. A gente pode, sim, destinar um tempo, né, da nossa agenda. Eu acho que muitos de nós aqui já estamos fazendo isso, né? Para atender alguma área específica, né? Tem vários movimentos, principalmente de atendimento gratuito na área da saúde. Eu estou no Solidariza, tem vários, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente também precisa dar continuidade ao nosso processo de remuneração. Faz parte também da nossa saúde mental e do bom funcionamento, né? Da nossa casa, da nossa família. Então, a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio.
Outras Outro objeções. ponto aqui, uma dúvida que a Adriane tinha, que era a questão do valor, que ela vê que profissionais que cobravam um valor no consultório e cobram outro valor menor para atender no online. Então, não precisa, tá? Quem faz atendimento online, principalmente se você está vindo do presencial para o online, não tem necessidade de você cobrar menos, né? Porque, no fundo, é a sua hora, de qualquer forma, a sua hora como psicóloga que continua existindo, né? A questão de você não estar num ambiente físico, você vai falar assim, eu não tenho custo, né, do aluguel da sala. Mas você continua investindo horas, inclusive, meninas, porque neste processo de transição, vocês vão investir um tempo maior de vocês todas para construir materiais, construir, se adaptar, construir novas formas de comunicação, pesquisar, estudar como vocês estão aqui. Olha só, cada aula minha é de 1h30, 2 horas. A gente está falando de quase 8 a 10 horas só de parar para estudar um pouco e entender o que vai fazer. Então, assim, a nossa hora continua tendo um valor agregado bastante importante e eu não mudaria, não. Eu acho que a gente tem que se valorizar mesmo, né, no online também. Eu tenho colegas que cobram o mesmo dos dois, tá? Presencial e online. São super psicólogas boas aí e, enfim, eu acho que a gente precisa também perder um pouquinho dessa questão de, por ser online, ter que desvalorizar. Ainda mais no nosso contexto, não faz muito sentido porque a gente não escolheu, né? A gente teve que, né? Principalmente. Ainda sobre pagamento, Deia, a Renata também comentou que ela está enviando o boleto ou o link pelo Nubank, que é super prático. Ela disse que tem uma opção lá de vaquinha que ela ainda não testou, mas que ela já está usando o link aí do Nubank. O Banco Inter, o Nubank, vários bancos digitais aí, né? Você pode gerar um boleto na hora. Você pode, sim, depende do que você combinar com o seu paciente, tá bom, meninas? Vocês podem combinar a transferência bancária, que é o simples assim, não tem nada mais simples que isso. Ele fazer um TED para sua conta. Vocês podem combinar o boleto também, que é com vencimento, uma ficha de compensação. Claro que tem a questão da cobrança, né? E o cartão de crédito é o meio mais seguro de todos, porque o cartão de crédito, você passou, autorizou, se ele não pagar o cartão, você é pago de qualquer forma, né? Então é um dos meios mais seguros. Mas enfim, tem várias formas, sim, que legal, é verdade. Os bancos hoje estão possibilitando mesmo você gerar boleto. Muito bom. A Fátima também, conquistando corações aqui, ela disse que já teve paciente que gostou tanto, que terminou pagando o pacote à vista no dinheiro, valorizando o trabalho dela. Ah, que bom. A Adriane também comentou aqui que é verdade, ela concorda, ela tem estudado bastante sobre esse tipo de atendimento para poder estruturar bem e que ela concorda com a visão de manter o valor da hora. Sim, com certeza. Agora, ninguém melhor que vocês conhecem o público paciente de vocês e aí vocês vão entender aí esse termômetro, essa temperatura. Eu digo só porque a gente tem um mindset de psicólogo, tem isso, né, gente? A gente é coração mole, então a gente já quer fazer o melhor, atender todo mundo, né? E aí pode ser que a gente se perca um pouco nesse processo. Então, tem que tomar esse cuidado aí de buscar o meio termo. Que mais? Uma última objeção que eu coloquei aqui é eles dizerem que não tem privacidade. Eu não tenho privacidade. Não sei, não consigo falar sozinho. Estou aqui, vocês vão me ver, vão me ouvir. Ontem eu falei sobre setting terapêutico, né? Reforçando uma série de cuidados sobre a questão que o paciente precisa entender que a gente tem esse protocolo. Isso é importante, né? Ele entender que a gente está criando um ambiente virtual que é seguro, um ambiente virtual que é controlado, né? Um ambiente em que a gente vai usar só o fone de ouvido com ele. Às vezes ele pode nem pensar, ele pode não ter parado para pensar que tem essa possibilidade, né? A questão da tela, não necessariamente o áudio precisa sair. Então, a minha conversa e a dele pode ser uma conversa mais protegida. Outra coisa que vocês vão ter que se adaptar, horários alternativos. Isso é importante, meninas. Às vezes a gente quer só transcrever a nossa agenda do presencial para o virtual. Se for um adulto no qual isso já é uma prática para ele, ok.
com crianças e com ou idosos, ou essas pessoas, até mesmo, não os idosos, mas as pessoas que têm esse receio de privacidade, vocês podem pensar em horários alternativos. Por que não, né? Então, pode ser que a pessoa entenda que tem algum horário na casa dela que ela consegue ficar mais tranquila, que os pais estão na sala assistindo uma novela, né? Que os filhos já foram dormir. Então, assim, também explorem um pouquinho, né, da rotina do paciente para construir junto com ele uma coisa que fique bom para vocês e para eles. Então, assim, pense em horários alternativos. Pode ser que não dê para ser o mesmo horário que vocês atendem hoje. Com criança isso também é verdadeiro, porque pode ser que devido à nova rotina na casa, por conta da questão do isolamento social, vocês também tenham que buscar uma brecha que fique boa para fazer intervenção com a criança. Então também é uma possibilidade, né? Talvez um horário da manhã, da tarde ou da noite, que horário que essa criança está mais receptiva para a gente fazer o processo terapêutico. Lembrando que para o atendimento infantil, a gente não necessariamente precisa ter o mesmo tempo que a gente tem hoje no presencial. Pode ser que vocês gradativamente encontrem aí uma sugestão de tempo com a criança até ela ir se adaptando. Talvez vocês não consigam começar com uns 40, 50, uma hora direto. Talvez precise de 20 minutos, de 30 minutos, né? Então, esse tuning, esse ajuste que a gente fala, vocês também vão ter que buscar no processo. Então, essa questão da privacidade, procurem alternativas, horários alternativos, né? Reforçar todas as regras de sigilo com o seu paciente, pedir para ele usar fone de ouvido, dizer que você também usa, oferecer o chat como uma alternativa de conversa, se ele se sentir mais confiante para não ter que falar em voz alta. Vocês podem abrir a reunião no Zoom como a gente está fazendo aqui, só que ele vai lá no chat e ele pode conversar com vocês. E em última instância também vocês podem propor conversas assíncronas, que a gente chama, por e-mail, né? Em algum momento vocês podem também, às vezes o paciente, vocês vão ter que construir com ele esse processo de troca, de intervenção. Se ele se sentir, eu tenho um paciente que já quis me escrever. Se a pessoa se sentir à vontade de escrever, vocês só passem a orientação, né, do sigilo do arquivo, no sentido de colocar uma senha nos arquivos, né, que é uma coisa que vocês todos vão ter que aprender, né, como colocar senha nos arquivos se eu for trocar arquivos confidenciais com os pacientes. Mas dá para fazer também. E ele mandar um e-mail para você, você mandar para ele. O chat, eu só recomendo por enquanto o chat dentro do Zoom, né? Outros chats, tipo WhatsApp, Messenger, o próprio Skype, tomem cuidado porque são chats bem abertos, né? Então a gente tem aquela questão de novo do sigilo, tá bom? Então, a questão da privacidade e reforçar também, né, gente? Olha, o local, você pode ficar num local reservado, você pode ficar dentro do seu quarto. Às vezes ele fica pensando, putz, eu vou falar com a psicóloga, eu tenho que falar na sala, né, numa mesa, como é que vai ser? Não, você pode escolher o lugar mais silencioso da sua casa para a gente conversar. E se for dentro do seu quarto, na sua cama, e se isso te ajudar, ok, entendeu? Lembrando que com crianças a gente tem outros processos, né? Vamos lembrando cada tipo de paciente. A criança também, ela tem que estar num ambiente um pouquinho mais estruturante para ela, né? Um pouquinho mais controlado para aprender a atenção, tá bom? Tudo isso, pessoal. Agora vamos voltar para a gente se ver. Só um minutinho. Vocês podem também ir abrindo a câmera de vocês, tá? Todo mundo aí. Ai, que coisa boa! Ver a carinha de todo mundo. O que vocês acharam do que a gente conversou? Fez sentido para vocês? Agora é hora da gente compartilhar e trocar um pouquinho. Nossa, um de cada vez, devagar. Muita gente ao mesmo tempo. Marise, que saudade, que bom que você está aí, viu, Marise? Eu achei que, sim, fez muito sentido. Se a gente lembrar por exemplo, há pouco tempo atrás, que os nossos avós começaram a mexer no WhatsApp, né?
Aí vai lá o neto ajuda, o filho ajuda, e hoje os idosos estão aí dando de 10 a 0, mexendo, mandando vídeo, compartilhando, faz chamada de vídeo, né? Então eles já estão dominando essa tecnologia do WhatsApp, né? E no começo também teve muita resistência, né? Eu tenho uma tia que ela é super modernona, tal, mas o telefone dela era o tijolinho antigo, ela tinha uma baita resistência. Quando ela aceitou, e até que o celular dela pifou, e ela teve que comprar um celular que dava acesso ao WhatsApp, ela ficou maravilhada, né? Agora tem tudo. Então, é uma questão mesmo de adaptação mesmo, né? A gente já passou por uma adaptação, não tão brusca, né, como está sendo agora, mas quando entrou o WhatsApp, né, para os idosos já foi, né, difícil para eles. A tela touch para eles é difícil, né, gente? Meu pai ainda usa só celular de tecla. Sim, então. Então, e até essa semana, conversando com uma colega, ela falou que essa questão da privacidade, porque agora as casas estão mais cheias, né? E que a pessoa não tinha privacidade para estar fazendo um atendimento. Então, ela falou assim que teve um paciente que ela atendeu ele no banheiro. Foi no banheiro da casa, do apartamento, porque era o único lugar que ele conseguia ficar sozinho. E aí ela fez o atendimento dele, ele dentro do banheiro trancado. Então, tem coisas assim que tudo tem que ir, né? Achar uma saída. A gente vai buscar e vai achar uma saída, né? É isso mesmo. O importante é a gente exercitar as possibilidades, as alternativas. Obrigada, viu, Edneide? Oi, Andréia. Oi. Boa noite, pessoal. Foi interessante que hoje eu atendi presencial uma paciente minha que ela estava com muita resistência justamente por sinalizar que ela não tinha espaço em casa. E aí hoje eu falei, marquei para ela que seria o último para a gente fazer um fechamento, porque infelizmente eu não daria continuidade no presencial, né, a partir de semana que vem. E foi interessante que hoje ela mesma já me trouxe uma solução, assim, falou, então eu vou sair de carro, vou ficar lá na garagem e lá eu vou conseguir falar. Genial, é verdade. Entra dentro do carro, não tem lugar com maior isolamento acústico, né? Eu achei muito legal. Genial. Porque ela está já muito vinculada, né? E ela não queria abrir mão desse espaço. Então foi uma estratégia. Eu já fui para a consulta pensando assim, o que eu vou propor para ela, né? Realmente ela não tem um espaço, a família é muito invasiva, e eu achei genial. Que legal, né? Você vê que eles mesmos também se reinventam, né? Muito bom, Denise. Obrigada pela contribuição. Gostei. Uma outra coisa que eu queria que você esclarecesse, até te mandei um chatzinho pessoalmente, eu tô com dificuldade do Zoom de fazer tradução, porque o Zoom no notebook, ele tá em inglês. E aí, se você puder depois, né, que o pessoal tirar as dúvidas, falar um pouquinho sobre essa possibilidade. Eu falo, eu estou gravando um tutorialzinho para disponibilizar para vocês, para mostrar os lugares onde vocês podem mudar o idioma, né? Basicamente, é dentro do perfil de cada um de vocês, tem uma opção de idioma, ou no final da tela do Zoom, se você correr a tela do Zoom inteirinho lá no rodapé, também tem um lugar para mudar de idioma. São 2 lugares que a gente pode mudar. Mas eu montei algumas telas e eu vou tentar disponibilizar para vocês. Ou a gente fala um pouquinho no privado depois, Denise, não tem problema não, eu te mando os prints, tá? Que mais? Alguém mais quer compartilhar? Eu posso falar um pouquinho da minha experiência, da minha resistência mesmo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim. Nossa, eu tenho live no Instagram 10h30, não deixa eu esquecer. Tá bom, Dé. Quando começou essa coisa toda de pararem os atendimentos, eu não fazia muita ideia de como atender criança online, né?
Então, para mim foi até que tranquilo. Eu já tinha o cadastro no EPC, mas eu Tá. não tinha me estruturado para começar a atender online. Mas com os adolescentes que eu atendo, com os adultos, para mim foi até que mais tranquilo de conversar, de orientar, de fazer essa transição. Que Mas bom. com as crianças eu não via nenhuma possibilidade. Então, o que eu segui foi assim, com a orientação de pais, né? Então, Também é já legal tinha essa porta de entrada, tá? isso, então já tinha algumas demandas realmente para eu tratar com eles e foi o que eu segui. Mas eu achei engraçado, assim, a partir do momento que eu comecei a olhar mais para o atendimento online, entender realmente como funciona, como pode ser feito, entender mais sobre as ferramentas, eu falei, gente, é possível, né? É. Então, criança eu tava meio que já, nossa, vou ter que parar, vou ter que ficar trabalhando mais com os pais mesmo, não tem como que eu vou atender uma criança no Aham. online, então como isso, eu criei essa resistência, né, É. de não é possível, né, e aí aqui essa troca com as aulas que você tem dado e outros materiais também que eu tive acesso, me ajudou bastante, assim, para abrir a mente, ampliar mesmo a minha visão e falar, Adriane, é possível sim, né, Ai, que então, bom. muito, muito bacana. Tô gostando bastante. Que legal. Ontem você estava com a gente na aula das ferramentas? Tava assim. Ah, então legal, você deve ter pego bastante dica. Depois manda para É, mim o que você tem recebido, o que você tem feito. Compartilha com a uhum, gente, acho que é legal para a gente poder enriquecer o repertório aí de todo mundo, né? sim, sim. Que mais, gente? Sobre isso, eu faço curso de gamificação com a Camila Rabuski, né? E ela fez uma maratona semana passada, e ela ensinou a fazer jogos com PowerPoint, usando PowerPoint. Isso Ficou mesmo. muito bacana. E eu tenho pensado nisso com a criança, porque nessa de compartilhar a tela, então você faz um jogo. Eu já tinha feito livros, né, contar história com PowerPoint, porque aí usava as animações para contar para a criança. E agora, quando a Camila deu essa aula e ensinou isso, é super bacana, dá para fazer jogos. Dá para Então, por fazer. exemplo, eu mesma comecei estou ainda no protótipo, mas, por exemplo, trabalhar as emoções, uma psicoeducação de emoções para criança. Então, eu fiz um joguinho no PowerPoint. Então, a criança ela vai me indicar na tela, eu vou projetar a tela para ela vai escolher e eu clico, mas ela que vai estar ali interagindo, né? Então, assim, dá realmente para fazer bastante coisa com Dá, relação a isso isso. é muito legal, que bom, é muito rico, né? PowerPoint, o Word, o Excel, o Paintbrush, são todas ferramentas simples que todos nós temos e que a gente pode criar com elas. E também isso vale para adulto, tá, gente? Às vezes, quem está acostumado muito a fazer o atendimento presencial, que tem uma questão muito afetiva, de uma escuta, né, muito direcionada, a gente pode criar um roteiro também, né? Para a gente também, através de um PowerPoint ou outra ferramenta, criar um processo de comunicação com os pacientes, inclusive os adultos, né? Ora você pode usar aquilo como um quadro em branco, ora você pode usar como um post-it, ora você pode usar como uma reflexão, uma dinâmica. Então dá para a gente também ser criativo em todas as idades, né? Muito bom. Alguém mais, Um meninas? minutinho e meio aí até a live, tá? Ah, é verdade, gente. Gente, todos vocês seguem o Instagram da Futuros? Daqui a pouco eu vou fazer uma live com uma colega minha do Ser Terapeuta, Tati. Então eu vou estar lá também, a gente vai estar falando de outros temas também. Depois, se vocês quiserem dar um pulo lá, o Instagram é @futurosx. Estamos a todo vapor, finalizando, em muito breve. Você está falando do seu aplicativo, Rê? A Renata, ela tem um aplicativo que ela está desenvolvendo aí para estudantes de psicologia, gente, que é uma coisa também bastante inovadora e que precisa muito, né, na nossa demanda aí. Quer comentar um pouquinho, Rê? Então tá bom. Alguém mais quer compartilhar alguma? A Shirley que está aqui, qual Shirley? É a Shirley que eu conheço? É a nossa Shirley, né? A Shirley Self, que a gente brinca, né?
A Shirley é a rainha do selfie, gente. A Que Priscila bom. É que eu fez- não tô vendo o microfone dela. Tô achando que ela tá sem microfone. Ela, não Tá sei me se ouvindo, ela... Déia? Hã? Oi, tá me ouvindo? Bom, Eu enviei para a Shirley no privado como conectar o microfone, tá? A Priscila perguntou se dá para compartilhar o PPT na tela. dá. A ideia. Dá para compartilhar. Gente, o PPT dá para você usar a função de tela compartilhada. Tudo que você quiser compartilhar, você consegue. Uma tela de PowerPoint, Word, um site, um vídeo. A função compartilhada, você vai clicar em cima do que você quer mostrar. Super tranquilo. Meninas, eu vou precisar encerrar, né? Eu acho que a gente pode, eu conto com vocês para continuarem lá no grupo. Eu estou sentindo só falta da gente conseguir interagir um pouco lá e trocar as nossas experiências lá no grupo do Telegram, para enriquecer. Então, quem quiser conversar, contar um pouquinho, tá? Quem quiser colocar dúvidas lá, para a gente começar a enriquecer esse processo. Eu e a Denise, a gente está pensando se a gente vai montar uma oficina, se a gente vai conseguir montar um curso rápido, alguma coisa para a gente juntar tudo isso e viabilizar um pacote aí de soluções para poder trabalhar e desenvolver junto com vocês. Muitas têm facilidade, outras pessoas têm nos pedido para a gente fazer um acompanhamento mais de perto, individual, explicar como mexer passo a passo de cada ferramenta. Então, a gente também está aí preparando alguma coisa nesse sentido. E amanhã a gente se vê de novo. Eu vou falar muita coisa tecnológica, futuro. Aguardem, hein? Vocês vão ver um monte de coisa nova aí. Tá bom? Vamos tirar nossa fotinho? Vamos fazer a nossa. Vamos sim. Nossa, Andrei, é só uma coisa que eu queria partilhar que é legal também do ambiente online. No curso do THS lá do Edley, a gente também tem a proposta de fazer virtual para empresas, é incrível. E também o para treino de organizacional. habilidades, que muita gente gosta disso, né? Para empresas, para escolas, para professores. Tem muita coisa bem bacana também. Verdade, a gente está falando Tô bastante do nessa turma aspecto... também. Oi? Eu tô nessa turma também. Legal. Eu tô nesse curso do Edley também. De habilidades sociais, né? Sim. Isso. Ele é meu colega. Nós somos colegas da Pegasus, né? A gente tem um grupo de mentoria aqui. São vários psicólogos aí que a gente se uniu com a mentoria do Bruno Rodrigues, que é o meu mentor de marketing digital, inclusive. Muitos de vocês conhecem o Bruno Rodrigues, é um querido. Então, tá bom, gente. Então, fotinho e amanhã a gente se vê de novo. Fotinho. 1, 2, 3. Pronto. Gente, obrigada, viu? Bom poder compartilhar com vocês. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa noite. tchau. Boa noite. Boa noite.